Fala aí, pessoal. Tudo bem? Nesta aula de hoje de bioestatística, nós vamos aprender a fazer comparações entre grupos utilizando o teste T. Vamos lá, então? Não sei se vocês chegaram a ver a outra aula sobre o teste Q quadrado. Caso vocês não tenham visto, é essencial, é muito importante que vocês voltem e assistam a aula sobre teste Q quadrado. Nessa aula sobre teste Q quadrado, eu apresentei toda a explicação que está por trás de testes de comparações entre grupos. Ok? Então, para que você possa compreender de forma adequada este teste T, você deve assistir primeiro o teste Q quadrado. Esse exemplo que está aí na tela é exatamente um exemplo do teste Q quadrado, de uma situação onde eu aplicaria o teste Q quadrado diretamente. Eu tenho dois grupos, onde cada um desses grupos eu tenho exatamente a proporção de ocorrências de um evento. S e N, então, representam sim e não. Por exemplo, podem ser dois grupos onde eu estou comparando a incidência de uma doença ou qualquer outra característica. Bom, em algumas situações, é importante que a gente compare médias de valores de dois grupos diferentes. Quando eu estou comparando médias, uma das formas de eu realizar essa comparação e verificar se as diferenças são estatisticamente significativas, eu utilizo o teste T. Por exemplo, se eu estou comparando a idade de pessoas diagnosticadas com uma doença degenerativa rara, e eu tenho aí dois grupos, por exemplo, homens e mulheres, e quero comparar a idade média que essa doença ocorre em cada um desses grupos, aplica-se o teste T. Assim como no teste Q quadrado, no teste T também nós temos duas hipóteses de interesse. Eu não estou afirmando nenhuma delas ainda. Antes de começar qualquer estudo, eu tenho que ter minhas hipóteses bem claras. A hipótese nula afirma que os resultados obtidos no grupo de controle são iguais aos resultados obtidos no grupo tratado. Por exemplo, a média de idades do grupo 1 é igual à média de idades do grupo 2. A hipótese alternativa afirma que os resultados obtidos no grupo de controle são diferentes dos resultados obtidos no grupo tratado. Pensando no exemplo anterior, a média de idade do grupo 1 é diferente da média de idade do grupo 2. Assim também como no teste Q quadrado, se o valor P for menor do que 5%, eu não rejeito a hipótese nula. Consequentemente, só vou rejeitar a hipótese nula se o valor P for maior do que 5%. Bem aí no centro da tela está a fórmula do teste T. Todas essas letras aí vocês já conhecem. O x com a barra em cima é a média, o S1 ao quadrado, assim como o S2 ao quadrado, é a variância do grupo 1 e a variância do grupo 2. N1 e N2 correspondem ao número de elementos do grupo 1 e do grupo 2, tamanho da amostra. Veja esse exercício 1. A tianeptina é um fármaco antidepressivo do grupo dos tricíclicos. Rocha relata que os resultados de um ensaio clínico aleatorizado, duplo cego, realizado com o objetivo de comparar a tianeptina com placebo. O ensaio consistiu em administrar a droga a dois grupos de pacientes, compostos de forma aleatória, e quantificar a depressão através da escala Montgomery-Åsberg. Pelo planejamento adotado, os dois grupos não diferiram em termos de depressão no início do ensaio. A tabela a seguir representa os scores finais dos pacientes dos dois grupos admitidos em Belo Horizonte. Aí então estão os valores quantitativos da depressão dos dois grupos, do grupo que foi tratado com placebo e do grupo que foi tratado com tianeptina. A questão solicita então, primeiro, letra A, escreva as hipóteses de interesse desse estudo. E letra B, determine o valor P desse resultado, interprete seu significado ao nível de significância de 5%. Se você não entendeu nada desses enunciados, assista a aula do teste Q quadrado. Bom, escrever as hipóteses de interesse desse estudo, já escrevendo-as e apresentando o que elas significam, aí está. A hipótese nula, os resultados obtidos no grupo de controle são iguais aos resultados obtidos no grupo tratado. O que isso significa? Que o nível médio de depressão nos pacientes tratados com placebo
é igual ao nível médio de depressão dos pacientes tratados com tianeptina. E a hipótese alternativa, que os resultados obtidos no grupo de controle são diferentes dos resultados obtidos no grupo tratado. Ou seja, o nível médio de depressão dos pacientes tratados com placebo é diferente do nível médio de depressão dos pacientes tratados com tianeptina. Para resolver então a letra B, que é determinar o valor P, interpretar o significado, eu preciso então utilizar a fórmula do teste T. Aí em cima, nesse retângulo azul, estão os valores que eu preciso. N1 e N2, que corresponde ao tamanho das amostras dos grupos 1 e 2. Como que eu obtive esse 15 e 16, se isso não estava no enunciado? O que foi preciso fazer foi contar o número de valores lá do grupo 1 e o número de valores do grupo 2, já que cada valor corresponde a uma pessoa. Então tem 15 pessoas no grupo 1, 16 pessoas no grupo 2. Valor médio da depressão do grupo 1 e o valor médio da depressão do grupo 2, aí estão 20,53 e 11,37. E o desvio padrão do grupo 1 e 2 também estão aí, 11,09 e 7,26. Basta agora substituir os valores e realizar as operações. Aí está então a fórmula com os valores substituídos. X1, 20,53. 11,37 é o valor médio do grupo 2. N1 igual a 15. N2 igual a 16. S1 ao quadrado, que é igual ao desvio padrão ao quadrado, e S2 ao quadrado, que é o desvio padrão do grupo 2 ao quadrado. O desvio padrão ao quadrado é a variância. Repetidos os valores aí, vamos então. O numerador realizar a subtração. A soma das frações, cada fração foi transformada em números decimais. Assim você não tem que ficar trabalhando com denominador comum, que dá um trabalhinho. Se você tem uma calculadora, você resolve isso diretamente, realizando a divisão. 1 dividido por 15 mais 1 dividido por 16. 11,09 ao quadrado e 7,26 ao quadrado também foram aí resolvidos. Assim como o denominador da fração, 15 mais 16, 31, menos 2, 29. Mais um passo, então. Realizada a soma, à direita, dentro do parênteses, e a multiplicação dentro da raiz. Repare que aí eu estou utilizando o máximo possível de casas decimais. Na verdade, estou usando 8 casas decimais, que é o máximo que a maioria das calculadoras tem. Quando você estiver realizando os cálculos, também utilize sempre o máximo possível de casas decimais. Repetida então a fórmula. Realizada a soma e a divisão. Tenho aí o valor de t é igual a 2,738. Este é o valor de t. Mas eu tenho o valor de t, como que eu chego no valor p desse resultado? Eu preciso da minha tabela do teste T, da distribuição T de student. Onde que eu procuro por esse valor calculado de T nessa tabela? Eu tenho que olhar na linha correta do número de graus de liberdade. Para o teste T, graus de liberdade é igual a N1 mais N2 menos 2. Tenho então 15 mais 16 menos 2 igual a 29. Procuro então pelo valor calculado de T na linha 29. Ali está o valor, ou mais próximo dele. Então tem aí o valor P igual a 1%. Se o valor que eu calculei está bem próximo de um desses valores da tabela, eu posso afirmar com certa aproximação que o valor P é igual àquele valor que está no topo da tabela, nesse caso 0,01. Se o valor for diferente desses valores da tabela, você procura onde que esse valor t está, entre quais valores que está, e você afirma que o valor p é entre tal e tal. Assim como nós fizemos no teste aqui quadrado.
Vamos então escrever a resposta ao que se pede. O valor P, então, é igual a 1%. Considerando a significância de 5%, a hipótese nula é rejeitada e, consequentemente, aceito a hipótese alternativa. O que isso significa? Que há relação entre o tratamento com tianeptina e o nível de depressão dos pacientes, pois o valor P é menor do que 5%. Estão lembrados do que é o valor P, pessoal? Assistam a aula do teste Q quadrado, porque lá tem uma explicação bem mais detalhada sobre isso. Mas o valor P é a probabilidade desse resultado, daqueles valores que estavam lá na tabela tianeptina e placebo, aqueles lá, sabe? É a probabilidade daqueles resultados terem acontecido somente devido ao acaso. Este é o valor P. Logo, como essa probabilidade é muito baixa, a hipótese nula é rejeitada. E o pesquisador passa a entender, então, que há sim alguma relação entre o tratamento com tianeptina e o nível de depressão dos pacientes. Vamos para mais um exercício, exercício 2. Vamos lá? Para determinar como uma dose experimental de anestesia afeta homens e mulheres, uma amostra de 15 homens e 17 mulheres foi selecionada aleatoriamente em uma clínica odontológica e seus tempos de reação em minutos registrados. As seguintes estatísticas sumarizam os dados. Então, está aí o valor médio para os homens e as mulheres, assim como para a variância. São solicitadas exatamente as mesmas coisas. Escrever as hipóteses de interesse desse estudo. E segundo, determinar o valor P desse resultado, interpretar o seu significado ao nível de significância de 5%. Escrever as hipóteses nulas. Escrever as hipóteses não é uma tarefa difícil. Você tem que apresentar sempre a hipótese nula e a hipótese alternativa. Estas são as hipóteses que, ao final do seu estudo, os resultados desse seu estudo irão lhe indicar qual delas é a hipótese correta. A hipótese nula afirma que os resultados obtidos no grupo de controle são iguais aos resultados obtidos no grupo tratado. O que isso significa? Que o tempo médio de reação da anestesia em homens é igual ao tempo médio de reação em mulheres. A hipótese alternativa afirma exatamente o contrário, que os resultados obtidos no grupo de controle são diferentes dos resultados obtidos no grupo tratado. Em outras palavras, o tempo médio de reação da anestesia em homens é diferente do tempo médio de reação em mulheres. Letra B, determine o valor P desse resultado, interprete seu significado ao nível de significância de 5%. Para fazer isso, eu preciso utilizar a fórmula e os valores que foram dados naquela tabela. Aí estão os valores, 15 homens, 17 mulheres, os valores das médias e das variâncias. Substituindo esses valores na fórmula, aí temos então média 4,8 do grupo 1 e 4,4 do grupo 2. E assim os outros valores, N1, 15, N2, 17, S1 e S2. Também aí apresentados, 0,64, 0,81. Repetindo aí esta fórmula, vamos em seguida ao próximo passo. Realize a operação dentro do parênteses 1 15avos mais 1 17avos. Repare que neste exercício já foi dada a variância ao invés do desvio padrão. No outro exercício foi dado desvio padrão, precisei elevar o desvio padrão ao quadrado. Aqui não, já foi dada a variância, 0,64. Então, por isso que eu não vou levar 0,64 ao quadrado, nem 0,81, ok? Muita atenção que isso é um erro comum no dia dos exercícios. Aí, então, os valores, a soma das frações e já também o numerador dessa fração dentro da raiz. Realizadas as operações, a gente é só seguir a ordem das operações, é soma, multiplicação, tirar a raiz. É muito simples, é só você ir passo a passo sem errar, fazendo as operações
escrevendo sempre os resultados com o máximo possível de casas decimais. Nada de arredondar, só arredonda ao final. Então aí, o que eu faço primeiro? Primeiro a soma, depois a divisão por 30, e só então multiplico pelo número decimal dentro do parênteses, fazendo a multiplicação e tirando a raiz, e ao final, apenas ao final, realizo essa divisão. Tenho aí o valor t igual a 1,321. Mais uma vez eu tenho o valor t, mas e o valor p? Como que eu chego nesse valor p? Preciso recorrer à distribuição t de student. Aí está a distribuição t de student. Nesse caso, eu tenho 30 graus de liberdade. Graus de liberdade igual a N1 mais N2 menos 2. Então, eu vou procurar pelo valor de t calculado na linha do 30. Esse valor, aí está, 1,321. Bem próximo do valor que está na coluna do 0,20. Então, eu afirmo que o valor P é igual a 20%. Se esse valor fosse um pouquinho maior, por exemplo, 1,5, repare que esse valor estaria entre esses dois valores da coluna do 20 e da coluna do 10. Então, se meu resultado do T fosse 1,5, por exemplo, eu afirmaria que o valor P está entre 10% e 20%. Assim como eu fiz na aula do teste Q quadrado. Não deixem de assistir essa aula. Vamos então escrever a resposta de forma sucinta, objetiva e, claro, correta. Primeiro, dar o que se pede. Determine o valor P, então escreva o valor P, 20%. Interpretar o seu significado ao nível de significância de 5%. Se a significância é 5%, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Logo, não posso afirmar que há alguma diferença entre os tempos de reação da anestesia em homens e mulheres. Por quê? Porque o valor P é maior do que 5%. Certo, pessoal? A lógica, então, é essa. É só você seguir passo a passo, saber resolver esses exercícios, que não tem segredo. No dia da atividade avaliativa ou do exercício que vocês têm que enviar ao final da semana, são exatamente esses passos que você tem que seguir. Se você sabe fazer, se você compreendeu como que isso foi feito, você não terá dificuldades, com certeza. Vou deixar, então, esse exercício extra para vocês. Repare que eu tenho aí 4 variáveis. Isso implica que você terá que realizar 4 cálculos do teste T diferentes. Deixo aí também as respostas para você depois que realizar. Os cálculos você conferir se os seus cálculos estão corretos, se sua resposta está correta. Tudo bem? Sem segredo, então, essa aula de teste T, bem simples, compreenda o passo a passo, que eu tenho certeza, vocês não terão dificuldades. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.